Mi hija está en algún lado y yo no voy a parar hasta encontrarla. Hay algo más. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E hoje nós vamos falar sobre O Eternauta, série da Netflix com o Ricardo Darín, com o César Troncoso, série argentina que tem dado o que falar nas redes sociais. E antes da gente começar a falar sobre o episódio, Robledo Milani, que está aqui desse lado, você que está no YouTube, você que está no Spotify, já está vendo quem vai participar desse episódio. Por favor, já deixa o like, já se livra disso de uma vez. Tem que dar mais like, por favor. E no Spotify também compartilhe e nos ranqueie super bem lá, das 5 estrelinhas, que a gente vai aparecer cada vez mais lá no top 10 das plataformas de áudio. Não é mesmo, Roberto Milani? E tem mais uma coisinha também que tem que lembrar a galera que quer saber tudo sobre o mundo do cinema e da TV. O que tem que fazer, Roberto? E aí, pessoal, olá, Vitor, olá, quem nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema, no site do Papo de Cinema, em todas as nossas plataformas, você sabe, o Papo de Cinema é multimídia, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Apple, na Google, em todos os canais de streaming de áudio, e tá aqui conversando com vocês, e a dica para ficar por dentro de tudo isso é assinar o nosso canal de transmissão no WhatsApp, que é gratuito, é fácil, é só pedir para seguir e clicar no sininho ali em cima, que você vai receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está publicando em todas as redes. É muito simples e você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Papo de Cinema. Exatamente. E hoje nós vamos falar então sobre o Eternauta. E vou dizer uma coisa para ti, Robledo. Tem certos chavões que são muito reais. Tem aquele que é clássico, né? Que o Brasil vive de costas para a América Latina. Né? Isso, cada ano que passa na minha vida, eu vejo que é cada vez mais real. E é por isso que a gente tem que se esforçar cada vez mais para descobrir Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e todos eles para que a gente transforme esse continente em algo cada vez mais poderoso. Eu nunca tinha ouvido falar do Eternauta, e daí eu tive que fazer uma grande uma pesquisa. E, meu amigo, o Eternauta é simplesmente uma das HQs de ficção científica mais famosas, a mais famosa da América Latina, e uma das mais famosas do século XX, embora nunca tenha sido adaptada para filmes e séries. E eu também fui atrás dessa resposta. Mas tu já tinha ouvido falar sobre o Eternauta? Eu também fiz essa pesquisa, como tu, mas na verdade a gente já vem acompanhando aqui no Papo de Cinema há algum tempo, desde o início, eu acho que do anúncio da série, a gente já fez uma matéria dizendo que o Ricardo Darín quer ser o protagonista, falou coisa. Então, assim, eu me lembro que questão de um ano, dois atrás, quando deu as primeiras notícias da Netflix queria acontecer essa série, eu me lembro de ter achado um nome estranho, né? Eternauta, o que significa Eternauta? E ter dado uma olhada e ter visto, não, era uma história em quadrinho, é argentino, é muito cultuada, mas isso que tu falou faz muito sentido, porque o Brasil vive de costas, mas isso curioso, porque a gente, não só o Brasil vive de costas para a América Latina, como eu acho que daí é uma consequência do fenômeno das redes sociais e do momento, né, dentro do que nós estamos vivendo, esse mundo contemporâneo, é que a gente vive em bolhas. Então, assim, te garanto que há muito brasileiro nas bolhas das HQs, que estão careca de ouvir falar do Eternauta, Você porque tem toda a é razão. muito cultuado e muito cultuado, inclusive no Brasil. Não é que até os brasileiros aficionados de quadrinhos e tal não conhecem. Não, eles conhecem tanto que existem edições luxuosas lançadas no mercado editorial brasileiro. Então, assim, se você não conhece, mas gostou da série e viu, dá uma pesquisa aí no Google, no Amazon da vida, ou na livraria de bairro que você conhece e tal, no shopping, você vai encontrar edições do Eternauta, do Gibi, desde as mais simples às mais luxuosas, porque é muito cultuada. Então, assim, é muito bacana a gente estar mergulhando e numa porta de entrada, né? Eu acho que vamos ficar claro aqui para quem está acompanhando essa nossa conversa hoje, mais do que nunca o nosso podcast está dividido em bloco um e bloco 2 e sendo que o bloco um é essa contextualização, o que é Eternauta, o que é essa série e tal, mas no bloco 2 gente, já vamos avisar. É spoiler, se você não terminou de ouvir não terminou de assistir a todos os 6 episódios dessa primeira temporada e já está renovada, é confirmado, vai ter uma segunda. Então, assim, se você não viu 6 episódios, segura, termina de assistir e depois volta. Porque a gente vai falar de tudo que acontece nesse primeiro ano da série, inclusive do que acontece nos últimos episódios. Temos as nossas teorias, já temos as nossas elucubrações aqui sobre o futuro do Eternal, o que vai acontecer no segundo ano, porque é uma série que
cada episódio parece aquelas bonecas chinesas, japonesas, russas, sei lá, aquelas que Matrioska, uma sai de matrioska. umas matrioscas. Parece que porque cada episódio é um outro mundo que abre, é um outro mundo que abre, é um outro mundo que abre. Exato. Até por isso esse primeiro bloco vai acabar sendo um pouco mais breve, porque ele é só uma contextualização, porque como disse o Robledo, qualquer coisinha é spoiler nessa série, é impressionante. No segundo episódio já tem algo que a gente já não pode falar. Mas só para fazer uma breve recapitulação, então, como disse o Robledo, como ponto de partida, o Eternauta foi lançado no final dos anos 50 pelo quadrinista Hector Hermann Osterheld, que era filho de alemães, e o Hector Osterheld, ele simplesmente foi um cara que foi perseguido na ditadura argentina e o Eternauta chegou em algum momento a ser bloqueado as suas vendas na Argentina durante esse tempo por ter justamente essa quantidade de referências veladas, né, e muito viés esquerdista. Muito do que tem na série fala sobre governos ditatoriais, sobre autocracias e sobre essa mão invisível que controla o mal. Então, todas essas referências veladas, é óbvio, né, pelo sensor, foram detectadas e o nosso querido Hector foi também, não só por isso, ele foi perseguido, mas também porque ele tinha feito uma HQ muito famosa que se chamava La Vida del Che, nos anos 70, né, falando sobre Che Guevara, também argentino e revolucionário, e também porque simplesmente ele foi membro dos Montoneiros. Então daí não dava mesmo, né? Enquanto ele estava escrevendo, ok, mas ele foi membro dos Montoneiros, pegou em armas, então realmente ficava difícil para a ditadura deixar o cara solto nas ruas. Não, Mas e não então, só ele foi perseguido pela ditadura, como ele foi preso e morto, né, exato. E as filhas pelo também. ex-governo. E as É. filhas também. Então, assim, é uma coisa, é quase que um ainda estou aqui da Argentina, né? É um orgulho nacional ter esse resgate nesse momento e tá trazendo uma história que é muito potente, que é muito forte e que possui tantas camadas de leitura, né? Exato. Mas o que a gente pode adiantar é que sim, existe o quê? Uma invasão alienígena em O Eternauta. Tá? Então, Isso é spoiler! Isso é spoiler! Isso é não é só isso que eu vou dizer. spoiler! É só isso que eu vou dizer. É uma invasão Não, alienígena. Não dá para falar porque mais assim, nada. Não dá para falar mais nada. Isso está na sinopse da Netflix. Mas não dá para falar mais nada. Tem uma neve que cai, isso está no trailer e deu. Não dá para falar mais nada. Well, por que que eu digo isso? Porque, assim, para vocês terem uma ideia, a gente organiza um planejamento já com uma certa antecipação, e essa semana o podcast Papo Cinema ia ser sobre outro tema. Na verdade, ia ser, a gente tem uma... Como é que é aquela palavra bonita que tu gosta de usar, Vitor? Uma Efeméride. efeméride. Nós temos que depois eu fui pesquisar, não é em maio, é em junho essa efeméride. Então, assim, demos uma segurada. A gente tem um filme muito importante fazendo aniversário em 2025 e a gente pensou, bah, vamos dedicar um podcast a esse clássico, a esse filme muito que marcou as nossas vidas e tal. Mas daí tinha essa questão da efeméride ser para só no mês que vem, a gente pode não dar para segurar um pouco ainda. O Eternauta, a gente não sabia o que ia acontecer, porque assim, eu não li os quadrinhos, a gente sabia que era muito cultuado na Argentina, mas o Brasil é uma coisa muito de nicho, muito, né, só alguns circos. A gente pensou, vamos tirar uma febre e ver até onde isso vai. E de fato, como o Vitor falou, ela se tornou já no primeiro fim de semana disponível na plataforma um fenômeno de redes sociais. Tá todo mundo falando da série. Se tornou um fenômeno na plataforma da Netflix, que é a série mais assistida do momento. Se tornou um fenômeno de audiência no site. A gente já tem a ficha da série, já está sendo super procurada. Ou seja, tem muita gente interessada sobre esse conteúdo e a gente parou, não, vou dar uma olhada. Eu confesso que eles lançaram 3 séries no mesmo dia na Netflix. Foi o Eternauta, eles lançaram uma série animada do Asterix e Obelix, que eu Mais sou uma. muito fã do Asterix e Obelix, e lançaram uma série que é The Four Seasons, que é uma série inspirada num filme do Alan Alda, lá do final dos anos 70 e tal. E eu tava curioso pelas 3 séries. Eu assisti o primeiro episódio da Four Seasons, eu assisti o primeiro episódio da Asterix, assisti o primeiro episódio da Eternauta, para decidir, cara, tem as 3, qual que eu sigo? Quando eu assisti o primeiro episódio da Eternauta, eu liguei pro Vitor e disse: Vitor, tem que ver essa série. E Cancela tudo. esqueci das outras séries, adiamos o outro podcast e tudo, e nos focamos no Eternauta, porque essa série é o assunto do momento e é o que a gente recomenda com entusiasmo, é daquelas que tem que ver. E são só 6 episódios, então, assim, numa tacada, tu mata todo esse primeiro ano e cria 200 mil interrogações e teorias aqui contigo do que vai acontecer daqui pra frente.
Exatamente. E o Eternauta, bom, como eu já disse, simplesmente começa, né, com alguns amigos, né, o Ricardo Darín, o César Troncoso, o César Troncoso é o Favale, o Ricardo Darín é o Juan Salvo, que é o grande herói, embora não haja um grande herói nessa série. O herói, né, de O Eternauta foi sempre dito pelo Hector Hermann Osterheld, que é o povo unido. Esse é o grande herói do Eternauta. Ou seja, não há como viver sozinho diante do mal de O Eternauta. Então, esse é o grande herói. E eles estão ali jogando cartas, estão jogando truco, e do nada começa a cair uma neve sobre Buenos Aires. Só que essa neve, ao primeiro toque da primeira pessoa, né, que tem contato com ela, se mostra tóxica e ela simplesmente cai ao chão. E todas as Não, pessoas e que outra saem à coisa. rua despreparadas, elas também caem. Ou seja, o mal está instalado. Não, e outra coisa interessante também é que o Favale, né, o personagem Troncoso, logo nesses primeiros acontecimentos, ele se dá conta que os polos magnéticos do planeta desapareceram, porque ele tem uma bússola que perde a função dele, tipo, cara, não é só uma neve, não é só gente morrendo aqui na esquina, é o planeta tá em crise. Tem uma coisa gigantesca acontecendo. E por que que eu gritei antes, é spoiler? Porque no primeiro episódio é só isso que acontece. Tu termina o primeiro episódio e você diz, meu Deus, o que aconteceu? E é só no final do segundo episódio que eles olham pro céu e veem umas naves, umas luzes vermelhas se aproximando, tipo assim, não, então realmente é uma crise global porque tem uma ameaça externa vindo de fora. E daí, dali pra frente, a coisa só piora ainda mais. Aliás, esse duo é maravilhoso. Ricardo Darín, César Troncoso, Favalli, Juan Salvo. É Luigi, Mario, Batman e Robin. É Aqui, ó, incrível. eles já fizeram o XXY, filme de 2007, cara. Eu peguei o filme, a série Mídia inteira dizendo, física do Robledo aí. mídia física, DVD, aqui ó, DVDzinho. Eu pensei, cara, eles já trabalharam juntos, como que não vão ter trabalhado juntos? O César Troncoso já fez novela no Brasil, já fez filme no Brasil, um cara aí que tá super conhecido, Darim é o galã argentino, por dentro. Então eu disse, cara, mas eles já trabalharam juntos, XXY, e agora repetem essa parceria em grande estilo no Eternauta. A gente vai falar mais sobre isso e sobre tudo que vocês querem saber de spoiler, porque aqui, ó, chuva de spoiler a partir do segundo bloco. Fiquem aí ligados, escutem um recadinho e daqui a pouco a gente já tá de volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu. Você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para esse segundo bloco sobre o Eternauta e agora sim, Roberto, agora dá pra gente falar com mais tranquilidade e o medo de dar um spoiler e a galera querendo nos matar depois, né? Mas, Robledo, é o seguinte, depois que começa a Os cair essa... besouros! Os besouros! Tem besouros! Tem besouros! É o ataque dos besouros gigantes, gente. Depois que começa a cair aquela neve tóxica, as pessoas precisam se unir, porque unidas são mais fortes, e elas precisam sair das suas casas com aquelas máscaras. Umas não têm máscaras, por óbvio, então elas têm que improvisar. Elas só não podem respirar, né, muito diretamente aquela neve tóxica. Mas a partir daí as coisas vão se desenrolando e cada capítulo é uma saga à parte, né? Exato, exato. Eu confesso que o grande spoiler que eu levei foi ainda no primeiro episódio, porque eu vi o primeiro episódio e eu achei curioso, porque tem muita gente comentando que o primeiro episódio é muito lento. As pessoas bem que reclamam, tipo, nada acontece. Vou dar mais uma chance e ver se no segundo episódio melhora. Gente, isso que o Vitor falou sobre o que o autor dos quadrinhos comentava, que não é uma série sobre um herói, né? Não é a saga de uma pessoa, mas sobre o coletivo. Isso é interessante porque quando termina os 6 episódios, não sei se tu chegaste a ver isso, Vitor.
quando termina os 6 episódios, tem um making off de uns 5 minutos da série, já dando spoilers do que pode vir numa segunda temporada. Não sei se Não tu viu vi, isso. não vi, não vi, Eu imaginei essa geração ansiosa, termina o negócio, ele já desliga, ele sai nervoso, ele sai não nervoso. vi. E aí, então me conta que eu não vi. E, tem entrevista com o Darin, com o Troncoso, com o elenco todo, com o autor da série e tal. E eles todos batem muito nessa tecla. O Darin diz isso. Eu aceitei fazer essa série porque eu já conheci o livro e sempre me empolguei com essa história dos quadrinhos e tudo, porque era a saga de um grupo de pessoas. O herói é um pedaço de cada um de nós, é um coletivo, é isso que faz a diferença. É um grupo que vai fazer frente a um todo maior, e por isso que um vai se apoiar no outro, e é assim que eles vão conseguir fazer diferença. E eu acho que isso é interessante porque ou seja, cada episódio vai investigar muito, dá muito mais espaço para investigar a personalidade daquelas pessoas e quem são esses homens. E é interessante porque eles não se furtam de mudar de ideia. Às vezes eles têm posições muito sólidas. Não, vamos ficar na nossa casa. Daqui a pouco não, vamos para a ilha. Daqui a pouco não, vamos parar no shopping. Daqui a pouco vamos nos unir no Campo de Maio. Ou seja, eles mudam de ideia porque as pessoas são assim, as pessoas são falhas, as pessoas se equivocam, as pessoas vão recebendo informações e mudando de ideia. E a série traz isso muito vivo. Então, assim, é menos o que de fato está acontecendo, mas quais são as reações a esses acontecimentos. É isso que tu diz. No primeiro episódio, eles estão ali jogando carta com os amigos e eles veem a mulher que não tá no grupo, né, dos homens, comenta: Olha, aconteceu alguma coisa, olha pela janela que eu acho que o fulano desmaiou. Será que teve um ataque do coração? Tal? Daí eles olham aquilo e daqui a pouco vem um carro que bate no outro. Diz, gente, agora o cara nem pisou no freio. E eles começam a olhar pela janela e é muito isso, observação e reação, não tanto ação, né? E eles começam a ver que tem coisas muito estranhas acontecendo e eles dizem, não, vamos parar, vamos analisar e depois a gente decide o que fazer. E todos os episódios são isso. Só que as dimensões dos efeitos vão crescendo muito rapidamente, né? Dizendo, no primeiro episódio é praticamente eles trancados em casa. No segundo episódio, um deles já tem que se arriscar a sair e ir num edifício lá da ex-esposa, e daí já tem que lidar com todas as pessoas que estão presas. Aquela cena das pessoas presas dentro do vagão de trem É e horrível. as pessoas. Não, e as pessoas desesperadas, não me deixa aqui, me ajuda. E tu pensa, o que que ele pode fazer? Nada, nada. Não, eu vou ficar aqui com vocês. E daí? Vai ajudar a mudar alguma coisa? O máximo que ele podia é dar uma garrafa d'água para eles e se vir, daqui a pouco eu volto. E ele volta, né? E ele volta para aquele mesmo trem e vê a desgraça que aconteceu por ali. E no final do segundo episódio a gente já vê que tem as naves alienígenas chegando. No terceiro episódio a gente já vê esses alienígenas que são besouros gigantes, são aqueles. Lembrou aquele Amor e Monstros, te lembra aquele filme Sei, sei, sei. ou Tropas Estelares, que também que eram umas baratonas gigantes. Tem, Sim. sabe, tem inspirações. E, na verdade, então ele é baseado no Tropas Estelares do Verhoeven. Não, Não, amigo, não. Tropas Estelares, que é lá dos anos 90 já era inspirado no Eternauta, que é dos anos 50. Ou seja, vocês têm que contextualizar essa questão. Só que o mais interessante, eu acho que é isso que a gente pode começar por aí, é ver que ator maravilhoso é Ricardo Darín. Porque é um cara que a Embora gente tá acostumado a ver tanto em dramas pessoais, né? O cara que fez o Filho da Noiva, que fez O Segredo dos Seus Olhos. Como é que o cara tá fazendo o Eternauta e te deixa arrepiado do início ao fim, gente? Embora eu ache que o roteiro talvez não dê assim, grandes cenas dramáticas para ele no filme, ele é parte essencial do que está acontecendo. Como eu disse, não podemos esquecer também o César Troncoso, que é sim uma grande base para que tudo aconteça, mas os próprios acontecimentos da série, eles dão suporte para que em alguns momentos o Ricardo Darín se mostre realmente a grande força, né? Até porque a máscara, que é grande, assim, um pouco maior até que a dos quadrinhos, ela. Vários momentos a câmera vai direto nos olhos do Darin, que é talvez o que ele tem de mais famoso, né? Tanto que tem vários posters É muito que expressivo, muito ele é muito expressivo. expressivo. E tem vários posters dos filmes mais famosos dele, O Conto Chinês,
um filme. Até o Coble que ele tá de óculos escuros. Mas, enfim, tem outros filmes que os olhos dele são o principal elemento do pôster, né? Pra te ver como ele tem realmente essa expressão forte e as coisas vão acontecendo a partir daí. Mas o César Troncoso não dá pra deixar de lado, né, Roberto? Porque o Ricardo Darín já fez filme vencedor do Oscar, já fez outros filmes, outros indicados ao Oscar, né? O Ricardo Darín não só esteve no Segredo dos Seus Olhos que ganhou, mas em outros da Argentina que também foram indicados a melhor filme estrangeiro e depois melhor filme internacional. Mas o Sérgio Troncoso, esse cara que a gente falou um pouco, que começou a ficar famoso lá em 2007 com o Banheiro do Papa, não é argentino, caso não saibam, ele é uruguaio, e o Sérgio Troncoso, o Robledo falou, ele já fez novelas no Brasil, já fez filmes brasileiros a rodo, e só no Papo de Cinema deve ter umas 10 entrevistas com o Sérgio Troncoso, né? Então se você quiser saber um pouco mais, vai lá no Papo de Cinema, que ele já falou várias vezes com o Papo, aliás, nos conhece, né, Robledo? Então é como se Vou fosse mandar um. é um de nós, é como se fosse um de nós Vou, ali. vou mandar um direct pro Troncoso depois dizendo, cara, vocês são foda, parabéns. E dá um spoiler aí da segunda temporada aí do Eternauta, que eu tô muito curioso. Agora, falando sobre segunda temporada, Robledo, eu fui atrás nessa pesquisa para saber um pouco mais, né? Vergonha de não saber um pouco mais, mas é da vida, a gente não sabe tudo. Eu fui atrás de um amigo nosso em comum, que nós conhecemos há uns anos atrás no Festival Internacional de Goiânia, Laureano Nassar, que é de Mendoza, e ele é completamente apaixonado pelo Eternauta, ele é, sim, argentino, e me falou um pouco mais sobre a HQ. E, Robledo, o que ele me adiantou é que é o seguinte. A primeira temporada é 10% da HQ. Tem muita coisa pela frente ainda. Não, aquilo ali é nada. Aliás, o personagem final, agora eu vou dar um baita do spoiler, aquele que aparece, se apresenta como o grande vilão que controla as pessoas, né, pela mente, transforma elas em homens-robô. É bem assim que tá na HQ, homem-robô. E também aquelas baratas são controladas por aquele monstro que tem vários dedos na mão direita. É só na mão direita, viu? Que ele tem vários dedos, uns 12 ou 13 dedos. Ele é uma das etapas, ele ainda não é a etapa final. Tem alguém Não. acima dele. Quando tu vê que é uma série que começou a ser publicada lá nos anos 50 e nos anos 70 e o cara ainda estava escrevendo isso, dá para ter noção que é tipo o Tolkien escrevendo lá sobre a Terra-média do Senhor dos Anéis, né? Que tem livros e mais livros e mais livros. O Senhor dos Anéis é só um dos tantos livros que ele escreveu sobre aquilo. Então dá para imaginar o quanto ele deve ter aprofundado a mitologia que ele desenvolve a partir desse Eternauta. Agora, a notícia bacana, eu acho que é importante a gente falar, é que a série se comunicou com o público. Isso é muito legal. Porque a Netflix, tu vê, ela pegou só o comecinho da série, então pegou tu falou dos quadrinhos da Graphic Novel, pegou 10% ali, que como o Laureano comentou, e fez um primeiro ano, fez uma primeira temporada. Se não desse certo, gente, acabaria por aí. Claro. Vocês podem ficar certos disso. Não ia ter mais Eternauta da Netflix. A Netflix já deu diversos exemplos que não tem muita piedade em decepar a série quando a coisa não tá funcionando. Agora, se a série estreou não faz nenhuma semana e eles já confirmaram que vai ter um segundo ano, é porque eles estão impressionados com o fenômeno. E é muito bacana porque assim, não fica. Eu me lembro de um curta-metragem. Tu deve ter visto, Vitor, do Fede Ed Alvarez, é Álvares, que isso? é uruguaio Fede Al- e fez Alien Romulus agora. Fez Alien Romulus agora, fez o Homem do Homem às O Homem das Cegas, Sombras, o né? Homem das Homem Sombras. das Sombras, Homem das Sombras. Fez alguns filmes em Hollywood. Esse cara, foi descoberto por Hollywood quando ele fez um curta em Montevidéu sobre uma invasão alienígena em Montevidéu. Não me lembro exatamente o nome desse curta, mas o curta é genial e a gente ficava impressionado com os efeitos especiais, né? Poxa, como é que um cara numa garagem em Montevidéu fez um vídeo que deixou gente em Hollywood de boca de queixo caído? Em O Eternauta, a gente tem essa impressão também, porque os efeitos são muito bons, os bichos, os alienígenas são muito convincentes, e o roteiro, a maneira como eles vão construindo, é muito intrigante. Tu fica, é daquelas, literalmente é daqueles, os americanos têm essa expressão page turner, né? Que é quando tu não consegue terminar um capítulo de um livro e simplesmente fechar. Tu tem que sempre virar a próxima página, a próxima página, a próxima página, porque tu quer saber o que vai acontecer. E essa série é isso. Tu termina um capítulo, tu já quer ir pro próximo, porque tu quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, assim, como é que a filha dele não lembra que estava no barco? Como é que o amigo
vai atrás de uma bebida e aparece numa estrada a quilômetros de distância. O que É, está acontecendo com essas pessoas? Porque, sabe, cada vez mais eles vão. Os sãos, os resistentes, esse coletivo que a gente falou, vai diminuindo, né? Eles vão cada vez dependendo mais uns dos outros, porque até para garantir a sua sanidade, a certeza de que eles estão no caminho certo, porque as pessoas estão se contaminando. Esses homens robôs que tu mencionaste, será que vão tomar conta? A gente já sabe que 70% da população morreu já. Isso a gente já viu, que morreu com a neve. E o sim, que vem depois? Agora os que sobraram ainda, metade tá virando robô. E não é só na Argentina, né? No episódio 13 eles dizem que tá chegando no Brasil também. Ó, o sim. sul do Brasil já foi afetado. Cara, Porto Alegre já era. Então a Um gente ano vai é morrer! enchente, A gente vai morrer! um ano é enchente, outro ano é pandemia, outro ano é invasão alienígena. Olha, acabou, gente, não tem mais. Mas eu gostei, Roberto. Tem um gap interessante aí. Tu falou da Netflix, né? Sobre soltar esse balão de ensaio da primeira temporada. E vale a gente resgatar que essa série, ela nunca tinha sido adaptada para cinema ou para séries. Ela tinha sido apenas adaptada para rádio. Ela foi como se fosse hoje, né? A gente tem essas séries de podcast contando história. Ela foi adaptada para o rádio, igual o Orson É Welles fez tipo lá nos anos 50. exatamente o Guerra Exatamente. dos Mundos do Orson Welles, Exato. é. E daí, mas o que que acontece? Não só o período da ditadura foi muito complicado para isso, né? E impediu essas adaptações, mas depois os herdeiros da família, né? Que herdaram a propriedade intelectual do Eternauta, classificaram ela como aquilo que a gente se acostumou muito a ouvir, né, Robledo? Acho que tu muito mais do que eu, do inadaptável. Se chamava o Senhor de Solidão de Inadaptável, se chamava o Sandman de Inadaptável e também o Eternauta. E olha que coincidência, todos esses a Netflix conseguiu conquistar de alguma forma. Então mostra que, tipo assim, me lembrei de outra, a gente vai lembrando, do Senna. A família do Senna não queria fazer filme de jeito nenhum. Aceitou fazer aquele documentário do Asif Kapadia, porque o Asif Sim. Kapadia praticamente foi o documentário de Jesus Cristo, né, pro Ayrton É. Senna. Então, eu acho que é isso, é saber também, acho que a Netflix também tem essa capacidade de negociação é dizer, vai ser do jeito que vocês quiserem. Não importa, vai ser do jeito que vocês quiserem. Eu acho que só assim também, né, para conquistar esse tipo Mas de eu, projeto. mas eu acho que desses que tu menciona, e existem vários, certamente, se te parar, a gente vai lembrar de outros, mas eu acho que o mais se adapta ao que passa o Eternauta é o Sandman, sabe? Porque não só é uma trama intrincada, mas visualmente ela é muito rica. E daí eu acho que tu pensar numa série sobre invasão alienígena e controle de mente na Argentina, deve ter uma questão do tipo, cara, como é que a gente vai tecnicamente transformar isso em produto audiovisual? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz há pouco tempo, aqui por Papo de Cinema, com a Tânia Vincent, a diretora do Deu Preguiça, um longa animado que estreou há pouco tempo, e a gente teve a oportunidade de conversar com ela, que é uma australiana. A mulher está lá na Austrália, a gente conversou com ela por Zoom, a entrevista está na íntegra aí no papo, e eu me lembro que uma coisa que ela falou é isso, gente, anos atrás era só estúdios Disney, Pixar, DreamWorks, eram só os grandes. Hoje em dia, qualquer adolescente com um computador consegue fazer uma animação tão boa quanto, porque a tecnologia se democratizou. Tá, todo mundo tem acesso, tá mais fácil. Sim. Como dizer, e diz, cara, não só para animação, como para efeitos visuais também. Essa é a mesma, é verdade esse bilhete, né? Essa realidade está ao alcance de todos. E tu vê o cara, uma turma na Argentina fez uma série de não deixar nada a dever. Bom, no ano passado ganhou o Oscar de efeitos especiais o Godzilla Minus One, né? Que é uns 10 nerds japoneses fizeram uma coisa de Exato. arrebatador. E agora é uns argentinos mostrando sua vez. Daqui a pouco vai ter brasileiro, e vai ter iraniano, e vai ter russo, e por todos lá. Então isso é muito legal, ver esse acesso democratizado. Agora, E, outra aliás, coisa que Roberto, eu só acho. um parênteses, e também faz com que cada vez menos a gente veja coisas que eram muito populares nos anos 60, 70, 80, 90 em Hollywood, que eram adaptar livros muito latinos, mas totalmente descaracterizados com personagens que não tinham nada a ver. Assim, é difícil lembrar de cabeça, mas eu me lembro, por exemplo, sei lá, do Zorro, dos anos 90. O Zorro pode ter de tudo naquele filme, menos México, né? Ele foi gravado, Não, aliás, ele foi gravado na Austrália, pode ter uma não, ideia. Vitor. E o amor nos tempos, tu falou dos 100 anos de solidão, a gente pode lembrar também do amor nos tempos do cólera, né? É, do Que tem a Gabriel Garcia Fernanda Marques. Montenegro, tem a Giovanna Mezzogiorno, que é uma italiana, o Javier Bardem, se eu não me engano, tá no filme também, que é espanhol. Ou seja, de peruano tem nada, né? Então Exato. também. Então, E o diretor é inglês, né? O Mike. cada vez menos a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Que ótimo. Exatamente. Mas eu acho que o grande spoiler mesmo, e daí sim,
é uma coisa que no finalzinho do sexto episódio dá o primeiro lance, né? Quando o Darin, que o personagem do Darin, o Juan, ele tem visões o tempo inteiro. E a gente não entende direito o que que tá tendo, o que tá acontecendo, que visões são essas. E no finalzinho do sexto episódio, ele vira para um cara e diz: Ah, agora eu entendi. Eu sei por que que eu tenho uma impressão de ter te conhecido. Porque eu já tive aqui antes. Quando? Não, no futuro. Opa, como assim, cara? Então, assim, porque tem uma questão. O nome da série, Eternauta. O que que significa Eternauta? E daí eu confesso que eu fiz isso no primeiro episódio, quando eu estava assistindo, eu parei, fui lá pro Google e botei Eternauta. Qual o significado disso? E Eternauta, a primeira pesquisa que tu vai dizer, cara, astronauta é aquele que viaja entre os astros. Eternauta é o que viaja entre o eterno. Ou seja, é um viajante do tempo. É um cara que viaja por realidades, que tá, tudo é eterno, cada momento vira uma constante e ele pode transitar por todos eles. Então, assim, se o Juan é um eternauta, e é ele o eternal personagem título, e tudo indica que sim, que é ele, o presente, o passado e o futuro, tudo tá acontecendo ao mesmo simultâneo para ele, sabe? Então, a invasão alienígena é menos do que o que vai vir. Cara, eu tô muito intrigado pro segundo ano e próximos e mais, para saber o que vem pela frente em Eternauta, porque é uma série relativamente simples, né? É um grupo de amigos que vem uma invasão e eles têm que descobrir como sobreviver. Tu fica pensando Walking Dead, agora Last of Us, todas essas séries de zumbis, assim, que o mundo apocalíptico, o que que a gente faz daqui pra frente? Só que os graus de dificuldade e de complexidade vão aumentando episódio a episódio, até tu chegar nesse sexto que tu pensa, cara, o que que vai vir daqui pra frente? Agora, Robledo, também é interessante o Eternauta, não dá para deixar de comentar o quão a gente acabou de falar sobre essa questão de respeitar, né, a latinidade, respeitar o país de origem dessa HQ e também da série que é a Argentina. Eles não têm pudor nenhum de mostrar toda a sua cultura, vai da música à marca, do futebol ao costume. A primeira cena é a filha dele, do Ransalvo, e duas amigas tomando Fernet. E ali mesmo eu descobri, Roberto, com o nosso colega, o nosso consultor Laureano Nassar, o que que é aquela brincadeira que ela tomou o Fernet. Para quem não sabe, pessoal, Fernet é uma coisa que se toma muito na Argentina e no Uruguai, muito, e chegou no Rio Grande do Sul com tudo. E o resto do Brasil já está descobrindo. É tipo um licor italiano que ficou muito famoso aqui no Cone Sul. E só que tu bota um pouquinho dele e o resto de Coca-Cola, né? Coca Zero, Coca-Cola, enfim. E daí tem a brincadeira que ela toma e daí ela fala assim: ai, nossa, ficou muito forte, porque a colega dela é cordobesa. Ela é de Córdoba. Quem é de Buenos Aires bota 25% de Fernet e o resto de Coca. Quem é de Córdoba bota 75% de Fernet e 25% de Coca. Isso é totalmente argentino. Se tu não vai atrás, não vai saber nunca esse tipo de piada. No, Aí tem no, Fernet no outdoor, aí tem o chaveiro do Favale, tem o Messi com a taça da Copa, tem um monte de não, coisa Vitor, que estão deixando pista. nesse videozinho que tem ali no final do sexto episódio, já com bastidores e eles falando série e tal, Uhum. o Troncoso diz isso. Gente, a grande diferença dessa série é que é uma série feita em Buenos Aires, que é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo transita. Nós aqui, quem tá fazendo. Quando começa a cair uma neve tóxica e tem alienígenas invadindo, eles não estão fazendo isso pelo Brooklyn, eles estão fazendo isso em Buenos Aires, sabe? Quando eles observam um estádio de longe, é o estádio do Boca Juniors, sabe? É o É. estádio assim sabe? Quando eles estão jogando, eles não estão jogando poker, eles estão jogando truco, que é o jogo daqui, sabe? Então, E, assim, não, tem. e mais, o buraco de minhoca não é em Manhattan, é no estádio do River Plate. Obrigado. Exato. Eu só por Então isso já se ganha. essa cor local dá um toque especial para ser. Ao mesmo tempo que ela se mostra completamente eh, universal, porque, por exemplo, tem um episódio que eles têm que se resguardar num shopping. E daí tem Burger King, tem Lacoste, sabe, tem todas as grandes marcas que tu vê em qualquer shopping do mundo, tu também vê em Buenos Aires. E é por Sim. onde eles têm que passar. Isso é muito legal. Agora, Robledo, para finalizar, antes da gente ir pro nosso valoroso comentando os comentários, que a galera já tá ansiosa, qual foi a coisa que tu mais gostou da série?
Vai lá. O Darim. Eu tenho o Darim, eu não preciso mais nada. Eu posso ver um filme de cachorro morrendo, eu posso ver filme de advogado querendo se vingar, de avião caindo, eu posso ver filme de mãe com Alzheimer. Qualquer coisa que ele aparecer, eu assino embaixo, eu tô junto. Eu sinto que o Darim. Por outro lado, eu admiro e bato palmas, porque mais de uma entrevista ele já falou que ele não tem vontade nenhuma de ir pra Hollywood ou de ir pra fazer outros filmes. Ele diz, pô, mas tu vai ficar muito mais rico, tu vai ficar com esse. Ele, cara, eu já tenho tudo que eu preciso, pra que eu vou fazer isso, sabe? Cara, essa entrevista é icônica, tá no YouTube, aí vocês conseguem ver ele falando sobre isso. Então, assim, é um momento que eu admiro muito. Também a gente fica pensando na quantidade de histórias de outros realizadores que o Darín não chegou. E a partir do momento que tu vê uma série como Eternauta, uma série de ficção científica, que é o que tu nunca tinha pensado, sabe? Tu só pensa drama de tribunal, drama familiar, drama romântico. Ele sempre transitou por essas coisas mais humanas. E daí tu vê uma coisa de ficção científica e o Darim mandando bem pra caralho. Tu fica, cara, vale a pena. Tem uma cena que ele tá no alto de um prédio e ele vê um exército desses insetos caminhando um atrás do outro. E tu pensa, cara, se fosse o Homem de Ferro ali em cima, eu ficaria na dúvida se ele ia conseguir dar conta disso. Se fosse o Superman tendo que enfrentar aquilo, eu ficaria Mas na o dúvida se eu... Darim consegue, porque ele Mas é veterano das Malvinas e ele já pega uma metralhadora aqui, ó. Tá, 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 tá. Só na cabeça. É isso aí. Viva a é Argentina! isso. O Darim sozinho lá em cima, eu penso, cara, tu é foda e tu vai conseguir vencer. Tu tem toda a razão. A gente vê confiança nesse olhar, que é o mais importante. E eu, para Exato. finalizar, o que eu mais gostei na série foi o duo César Troncoso e Ricardo Darín. Eu acho que esses dois personagens juntos, eles fazem a série acontecer. O personagem do Favalli é basicamente o que a gente vê em Hollywood, aquele cara da cadeira, sabe? Sabe aquele cara que tá ali, o hacker, que tá ajudando num ponto, assim, no telefone? É o Favalli, Sim. só que agindo. Ele é um engenheiro elétrico. Cara, só pela frase dele diz assim: Las coisas viejas funcionam, as coisas velhas funcionam. Já vale a série inteira, porque nada elétrico funciona, então tudo que é mais manual, carros carburados, tudo continua funcionando. Só essa cena também já é uma das mais destacadas da série, que é o Eternauta, episódio que a gente se dedicou para conversar hoje. Vamos pro comentário dos comentários, Roberto? Bora! Robledo, @Lusa Maria Costa deixou na tua crítica em vídeo no YouTube de Homem com H. O filme é incrível e a atuação de Jesuíta Barbosa é estonteante. Eu ainda não consegui assistir ao filme. Robledo, tu concorda com ela? É verdade? A atuação de Jesuíta é estonteante? Bom, tem um podcast todo sobre o filme, tem crítica em vídeo, tem crítica em texto. Então, assim, vocês já sabem o que eu penso. Pra mim é a atuação da vida do Jesuíta. E o filme tá, assim, ó, muito interessante, muito bacana. O brasileiro, tanto como o público, como os realizadores, parecem ter um apreço muito especial por cinebiografias de grandes nomes da música brasileira, né? E tem filmes que são muito bons, como o Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha, né? Tem aí o do Tim Maia, que é muito bacana. Tem outros, como o do Mamonas Assassinas, que merecem ser esquecidos. Mas tem muitos que são muito bacanas. E o do Ney Matogrosso, O Homem com H, certamente é um dos destaques. O filme é incrível, tá encartado nos cinemas, vá assistir. E se não leu, se não viu a crítica, se não ouviu o nosso podcast, volta aqui depois. Um abraço para Lusa Maria Costa. E, pessoal, um outro comentário que foi deixado lá no Spotify, daí, do podcast do Thunderbolts. A Jana, ela só assina como Jana. Eu daqui da Irlanda não perco nenhum episódio. Valeu, gurizada. Ou seja, ela deve ser gaúcha, a Jana aqui. Tem até a foto, inclusive, lá você que abriu o Spotify com um cabelo roxo super estiloso. Um abraço para a Jana que nos confere lá da Irlanda, Robledo, né? Nós estamos Pô, rompendo barreiras. é o Papo de Cinema Internacional, isso é muito bacana. Jana, muito obrigado pela audiência, muito legal. O podcast do Thunderbolt está dividido. Eu não participei, até porque vocês sabem, volta e meia no podcast aqui do Papo de Cinema, a gente traz convidados, né? Sempre tem gente muito bacana participando. Falei agora do podcast do Homem com H. Eu estava com um convidado, o Douglas Barcelos. O podcast do Thunderbolts foi o Vitor que conduziu, também com convidados, o Thiago e o Luan. Então, gente muito bacana. E esse aqui é um podcast raiz, tá? Nós dois aqui do Papo, mas breve, breve a gente vai ter outros convidados, gente muito bacana que a gente tá sempre trazendo, sempre convidando para estar aqui com a gente trocando ideia. E esse foi o nosso podcast especial sobre o Eternauta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem um like, nos avaliem super bem e, por favor,
um último aviso, nos assine lá no canal de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp, que vocês não perdem nada sobre o mundo do cinema e da TV. Saiu uma notícia, saiu um podcast, saiu qualquer conteúdo do Papo de Cinema, plim, já vai piscar lá no seu WhatsApp a notificação. E, gente, avalia, dá 5 estrelinhas, compartilha, manda pros amigos, pros parentes, pros vizinhos, sabe? O grupo da família. Manda para todo mundo, aciona as notificações, que é muito importante. Não adianta só assinar, tem que acionar as notificações para receber esse avisinho. E nos siga, a gente está aí no WhatsApp, no Spotify, no YouTube, no site, por todos os lados tem Papo de Cinema e a gente tá do lado de vocês. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau!